E aí, coleguinha, tudo bem? Tranquilo aí nessa finalzinho de semana? Tudo sob controle? Que bom! Deixa nós irmos aqui a um assunto bastante interessante da nossa Escola da Inteligência. Nós estamos entrando em outro gênero agora, que fala de ação. Ação é algo sensacional que os jovens, principalmente a idade de vocês, têm aí uma paixão por estarem envolvidos com ação. Ação que beira às vezes o limite, extrapola os limites daquilo que entra dentro da condição de racionalidade humana, porque nós, quando somos jovens, na idade de vocês, temos a necessidade de preenchermos os nossos tempos, essa é a verdade, o nosso tempo com emoção. E aí, quando nós falamos em emoção, em sua maioria os jovens têm desejo por estarem envolvidos. Tem algumas situações que realmente fogem à naturalidade. Então veja, quando você fala de ação, é aquilo que o jovem gosta de estar envolvido. Por quê? Porque quando você tira a ação da condição da vida do jovem, ele acha que é um marasmo, é uma condição assim, sem nenhum tipo de atrativo. Quando você está numa fase adulta, já muda um pouquinho a condição do pensar, a condição de agir e reagir. E quando a gente fala de ação, aí a gente entra dentro do gênero que trouxe para nós aí a linha do cinema no segundo ano, para que a gente pudesse meditar, falar, pensarmos um pouquinho de como é que é a vida das pessoas, com exclusividade agora para os alunos aí, na faixa etária de vocês, dos seus 15, 16 até seus 17 anos, essa condição da atividade humana, um pouco além daquilo que é natural nos adultos, que tudo aquilo que a gente gosta de fazer, o jovem gosta de fazer, é aquilo que lhe desperta a adrenalina, porque isso lhe traz sensação de prazer. Essa é a condição. Então, lá na página 48 da apostila de vocês, está lá assim: você gosta de filmes de ação? Poxa, me lembro que brigava por causa do controle quando ia passar algum filme de ação, quando tinha a faixa etária de vocês, porque realmente gostava de filme de ação, aquela coisa da adrenalina, Nossa, quando lançou, tinha lá meus 9, 10 anos, quando lançou Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, meu Deus do céu, a ação, aquela coisa de estar com adrenalina a mil, muita agitação. Quando você vai fazer alguma atividade junto com os amigos, você gosta que tenha também essa condição de adrenalina. Nada que é muito parado te chama a atenção. Então, acha que falta ação na sua vida? E daí? Você acha que falta alguma ação na sua vida? Então, olha só. Então, a gente pensar um pouquinho mais, aprofundarmos um pouquinho mais sobre isso. Se a sua vida tem uma tendência à condição da ação, a esse, vamos dizer assim, a esse cenário da sua vida tem uma condição para ação, eu pergunto para você, quais são as emoções nas cenas de perigo dos filmes da sua vida que você mais gostou? Quando parte para a ação, você considera todos os riscos envolvidos? Quando você vai lá para fazer aquilo que você está afim, você está preparado para os riscos? E aí, você tem algum dublê para você levar junto? Ou você está preparado para as consequências? Porque toda ação tem a sua reação. E aí, está preparado para as consequências? Então vamos lá. Em que situações da sua vida você usaria um dublê? Quais seriam as possíveis consequências disso? Quais efeitos especiais dos filmes você gostaria de ter em sua vida? Por quê? Então, dentro dessa condição de ação, há sempre algo que os jovens são apaixonados. Tem um prazer, de estar ali naquela coisa que realmente traz aquela, vamos dizer assim, aquele movimento, para dentro de si.
E a ação traz aí a adrenalina, que traz a condição de prazer. Eu gostaria que você abrisse sua apostila na página número 55, que lá traz um negócio legal. Traz o estudo de uma neurocientista chamada Suzana Herculano, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na página 55, se você puder acompanhar com a gente, ela fala sobre o cérebro adolescente. Que o cérebro adolescente, vocês estão plenamente nessa fase, ele não está completo ainda. O cérebro de vocês está em uma fase de evolução. E lá atrás, o que é que se falava em relação à adolescência, essa fase de mudança que vocês estão saindo da adolescência, entrando aí na juventude, fase adulta, essa coisa de às vezes não querer, quando quer demais, é tudo que tem que fazer às vezes é demais, nunca fala, quando fala quer falar demais, nunca dorme, quando dorme quer dormir até às 11, tudo tem que ser assim de forma exagerada, em sua maioria. Heber, eu não sou assim, legal. Tem uns fora da curva, é normal isso. Nem toda a população mundial é igual. Ponto. Tá ok? Então vamos lá. A Suzana, ela tem aí uma pesquisa, que foi publicada numa revista de neuroeducação no ano 2015, que diz assim: existem explicações neurobiológicas para que os adolescentes se comportem da maneira impulsiva, muito mais do que os adultos. Ok? Estudos apontam que o cérebro nessa fase está formando e que algumas regiões responsáveis pela autorregulação ainda não estão plenamente amadurecidas. Normal. No período da adolescência, é como se o cérebro selecionasse as sinapses mais utilizadas, reforçando-as enquanto descarta as que não são úteis. É por isso que vocês têm bloqueio, às vezes quando o pai e a mãe estão falando alguma coisa que vocês não querem, e o cara fica ali parado, e o pai está falando, e você está achando que o indivíduo está ouvindo, e o indivíduo está no mundo da lua. Por isso vocês ficam às vezes paradinhos assim, Por quê? É uma condição natural. Seu cérebro acaba meio que bloqueando aquilo que não tem interesse. Dentro da sala de aula, às vezes os professores sentem isso. Por exemplo, eu já senti várias vezes essa situação. E aí beira meio que a rejeição mesmo. Por isso que os pais ficam, com vontade de pegar o cidadão e ainda arrastar ele no asfalto, porque não tem a atenção necessária que nós, filhos, deveríamos dar. No passado, muitos atribuíam o comportamento dos jovens aos hormônios. Lá atrás, Mas conforme é explicado pela neurocientista, o único hormônio importante na adolescência é o sexual. Só. Mas ele sozinho não é capaz de explicar a propensão ao risco da característica que é característica dessa faixa etária. Por exemplo, por que tanta emoção? Por que eu desejo por tanta emoção? Me lembro da fase da idade de vocês, que tinha um negócio, um riozinho perto da minha casa, perto da cidade, chamava-se Cristalina. E naquela Cristalina tinha falecido um irmão de uma tia postiça minha. E minha mãe tinha uma rejeição a essa Cristalina terrível. Eu cresci ouvindo aquele negócio de Cristalina. Quando comecei de bike rodar a cidade, juntamos amigos, vamos na Cristalina. Lá eu fui descobrir por que ela tinha tanta rejeição a essa Cristalina. Ela nem sabia o que era. Mas o cara tinha morrido num poço de 18 metros de profundidade. A água caía assim, era um lugar lindo, maravilhoso. Você já imagina. Tinha o nome de Cristalina, porque a água límpida. Você olhava assim, quase não via o fundo, porque era muito profundo. Nós pulávamos de ponta, de lá de cima, íamos até lá embaixo mergulhando. Você acha? Pronto para arrumar alguma coisa, enroscar em algum galho, mas queria ver quanto de tempo e o mais profundo que você conseguiria ir. Às vezes nós, até cipó a gente cortava para ver qual era a profundidade que você conseguia ir. Então, a adrenalina, o jovem tem isso, Então, ainda de acordo com esse estudo aí da Suzana, cada parte do cérebro desenvolve um determinado ritmo e a última delas que amadurece é o córtex pré-frontal. E aí é justamente a região onde se processam os comportamentos tipicamente dos adultos. Antes disso, o cara quer pular da ponte. Tem umas cenas aí, rodam na internet, de um pessoal que sobe em torres de televisão, aquele negócio a mais de 100 metros de altura,
e vão para a ponta, sem nada, sem se amarrar, sem nada, para filmar o maior dos riscos. Quem é que arrisca mais? Eu, Deus me livre, morro de medo de altura, nem fala em altura perto de mim. Sabe? Então, essa coisa da proteção do adulto, o jovem quase não tem. Ele, vamos pro risco. Pica o pau. Outra situação que eu vivi também, estava na Praia das Laranjeiras, saímos de Balneário Camboriú e estávamos na Praia das Laranjeiras. Eu tinha de excursão. E nós saímos de Balneário Camboriú de barco, naquele barco pirata que te faz lá roteiro, e chegamos na Praia da Laranjeira. Era lindo demais, quase não tinha pessoas. Era bem reservada a praia, uma praia linda, água paradinha, verde, aquela coisa mais linda. E aí os meus amigos começaram a pular no mar. E a gente para mim dava a impressão que não era tão profundo. Até sabia nadar razoavelmente, mas o que aconteceu? Eu fui no embalo, todo mundo tava pulando, eu vou embora. Pulei também. Rapaz do céu. Por quê? Dá essa impressão que não tem nada, mas o balanço do mar é uma loucura. E o barco ali também parado, tentando estacionar, dava outras movimentações. Aí era onda para lá, para cá, e eu comecei a beber água. Se não é o marinheiro me ver lá, o cara que ajudava o comandante do barco, jogou um salva-vida para mim pular em cima e ainda me xingou ainda. Ô moleque tonto. Então, é muita condição assim de não pensar naquilo que vai ser o resultado da sua emoção. Faz a emoção primeiro, adrenalina 1000 primeiro, para depois pensar no resultado. Por isso que dá muita M, né? Por isso dá muita M, né? Porque o menino às vezes vai para a cama com a menina, e aí? Agora já foi, né? Você está preparado para as consequências de tudo? De todas as suas ações, reações? Primeiro você dá xinga o pai ou a mãe para depois você ver o que vai acontecer. Então, pessoal, eu vou passar uma atividade para vocês, caprichem, tá? Pensem nisso. Toda a sua ação tem uma reação e ela é seríssima. Cuidado. Um abraço, fiquem todos com Deus e a gente volta a falar nesse assunto.